Palácio de Versalhes é um palácio real localizado na cidade de Versalhes, na França. Versalhes é famoso não só pelo edifício, mas pelos seus jardins e como símbolo da monarquia absoluta a qual Luís XIV sustentou. É um dos pontos turísticos mais visitados na França e recebe em média 8 milhões de turistas por ano. A exuberância do palácio em estilo barroco com ornamentação dourada e seus jardins com fontes, estátuas e formas geométricas foram propositalmente projetados para impressionar e mostrar o poder da família real. Para o rei, os jardins eram tão ou mais importantes que o próprio palácio. Os jardins foram idealizados por um jardineiro sem qualquer formação, André Le Nôtre. Ele se baseou no livro 2 de Metamorfoses de Ovídio, que permanece até hoje como um dos trabalhos poéticos mais aclamados sobre a mitologia. Se baseou também no pensamento de Descartes, que dizia que o homem deveria tornar-se o senhor e o dono da natureza. Os jardins se mantiveram praticamente inalterados desde o tempo de Luís XIV. A realização dos Bosques de Netuno, em 1738, foi o legado de Luís XV nos jardins. Ele começou um projeto que teve continuidade durante o reinado de Luís XVI, mas que só teve conclusão no século XX. Luís XVI ordenou a replantação completa dos jardins com a intenção de transformar os jardins da francesa num jardim à inglesa, estilo popular durante o final do século XVIII. Le Nôtre trabalhou nos jardins de 1662 até sua morte em 1700. São 815 hectares e os jardins estão centrados na fachada sul do palácio. O palácio está inserido em um terraço para dar uma grande vista dos jardins. Atrás do terraço está localizada a Fonte de Letona, que é uma história do poema de Ovídio e serve como alegoria às guerras civis. Nos laterais ficam os jardins formais. Por trás destes fica a Fonte de Apolo, que simboliza o regime de Luís XIV. Atrás está o Gran Canal e os densos bosques dos campos de caça de Luís XIII. Le Nôtre estava inspirado nas geometrias dos projetos classicistas e do barroco. O paisagista demonstrava em canteiros bem delimitados, arbustos podados e flores e folhagens em vasos as tentativas do homem pela dominação da natureza. Em relação ao terreno plano, a paisagem surge à medida que o visitante avança como uma sucessão de cenas de teatro. As duas criações que deixaram Le Nôtre marcado foram os parterres franceses, canteiros com formatos que parecem bordados, e o Gran Canal, que possui dois canais laterais de tamanhos diferentes, com 62 metros e 80 metros de largura. Toda a área de água em cruz mede 23 hectares. Pode-se visualizar no mapa que a cruz é assimétrica, mas quando o rei chegava ao nível da bacia, tudo parecia harmonioso. É um trabalho de perspectiva ótica em câmera lenta para dar a impressão de que o canal é muito maior do que a realidade. No parque existem 2.000 bacias, sendo que 1.700 ainda funcionam. A área dos jardins se divide em duas partes, cada uma com cerca de 12 subjardins com labirintos, bosques, lagos, esculturas, laranjais e cerca de 1.400 fontes. Nos terrenos antigos existia um laranjal, porém as árvores não sobreviviam às intempéries. Então foi elaborado um novo laranjal que está voltado para o sul e é composto de paredes grossas de 5 metros que permitem conservar a temperatura constante, localizado debaixo do sol do meio-dia. O rei também tinha sua própria horta, que podia prover alimentos frescos para a família real, podendo considerar o palácio uma moradia ecológica por possibilitar morar nele sem a necessidade de importação de alimentos vindos de fora. Em 2010, os jardins do palácio foram replantados e restaurados segundo seu estado na época de Luís XIV. Hoje, os jardins e o palácio são patrimônio cultural da Unesco e permitem a visitação. Na época de Luís XIV, existiam 150.000 árvores. Hoje, existem 350.000 árvores, 300.000 flores plantadas anualmente, 40 km de arbustos tosados, 700 árvores tosadas em 67 diferentes formas, 32 hectares de gramado, 43 km de passarelas, 23 km de treliças de madeira, 14 bosques, 235 vasos, 155 estátuas, 55 fontes e mais de 600 jatos d'água, 35 km de canalizações hidráulicas, sendo 10% de chumbo e 90% de ferro fundido. A área de jardins do palácio está em verde neste mapa. O palácio está indicado em branco, o Gran Canal em azul e os bosques de Maria Antonieta em roxo. O parque, transformado para atender turistas, foi adaptado com bebedouros, sanitários, pequenos locais para refeição e bancos. Neste mapa pode-se ver o padrão de visitação do palácio até os bosques de Maria Antonieta. Estes são os pontos mais procurados pelos turistas. Na cidade de Versalhes existem 3 vias principais que convergem na entrada principal do palácio. Os eixos principais são o do Gran Canal, um que interliga o palácio aos bosques e passa a ideia de infinidade devido à perspectiva, e outro que leva até os bosques de Maria Antonieta. Assim como existem vias que convergem o palácio, o padrão se repete diversas vezes pelos jardins. Existe uma grande convergência no início do Gran Canal, o padrão se repete nos bosques de Maria Antonieta, no centro do Gran Canal e diversas outras vezes nos subjardins. O eixo do Gran Canal divide os jardins em duas partes, e nessas duas partes existem eixos secundários que interligam os subjardins, que é uma malha ortogonal. Do palácio até o Gran Canal é 1 km de caminhada, aproximadamente 15 minutos. Do palácio até o final do Gran Canal são 3,5 km de caminhada, aproximadamente 60 minutos.
Todos os acessos do parque são controlados. Existem 5 acessos a pé, um pelo Palácio, 2 pela lateral dos Subjardins, um que se dá pela via que converge no início do Gran Canal e outro através dos bosques de Maria Antonieta. Existem 7 estacionamentos para veículos, 4 próximos dos bosques de Antonieta, um próximo do Gran Canal, um próximo aos Subjardins e um na entrada principal. O transporte público atende a área com ônibus e trem, estando 45 minutos distante de Paris via trem. Os diversos serviços adaptados para os turistas estão principalmente nas vias de maior circulação de pessoas. O Parque de la Villette é um parque urbano situado em Paris, França. É geralmente lembrado pelos críticos da arquitetura como um dos primeiros exemplos da arquitetura desconstrutivista. Foi projetado por Bernard Tschumi, que nasceu em 1944 e é arquiteto formado em 1969 pela Escola Politécnica de Zurique. O projeto de Bernard para o Parque de la Villette foi escolhido entre mais de 470 propostas em um concurso internacional entre os anos de 1982 e 83 para revitalizar terrenos abandonados e pouco desenvolvidos de um abatedouro em Paris. Ele concorreu com propostas de Zaha Hadid e Curras. O projeto não seguiu uma mentalidade tradicional, com a paisagem e a natureza como forças dominantes. O parque foi imaginado como um lugar de cultura onde o natural e o artificial se mesclam. O concurso buscava o desenho de um parque urbano para o século XXI no terreno de 135 hectares, dividido pelo Canal de l'Ourcq. O Parque de la Villette é o maior parque da cidade de Paris e sua segunda maior área verde, depois do cemitério Père-Lachaise. O parque abriga construções públicas voltadas à ciência e à música. A estratégia adotada para o Parque de la Villette foi a de um edifício descontínuo, dividido em pontos de referência que foram distribuídos por todo o terreno de 55 hectares, dedicados ao lazer e que, mesmo distanciados, ocupam totalmente o terreno. Pode-se pensar em um edifício inteiro que ocorre uma explosão, como neste diagrama. O arquiteto chama seu conceito de distribuição desses edifícios de desconstrução programática. O início do projeto foi em 1982 e a conclusão da obra foi em 2007. O parque tem 2.750 árvores e abriga algumas importantes instituições culturais de Paris. Os eixos de convergência que ocorrem nos Jardins de Versalhes também ocorrem no Parque de la Villette. Porém, os eixos saem do parque. Existem 3 vias saindo do parque no mesmo padrão que a cidade de Versalhes, sendo que uma das vias acompanha o Canal de l'Ourcq, assim como no Versalhes acompanha o Gran Canal. O conceito do projeto ocorre em 3 camadas, a das superfícies, das linhas e dos pontos. Os pontos estão dispostos em uma grade ortogonal regular de aproximadamente 120 metros, que são as folies. A solução ortogonal já foi vista no Versalhes, porém no Versalhes ocorre de uma forma muito mais destacada, através dos caminhos, enquanto no Parque de la Villette a malha é invisível marcada somente pelos pontos. As folies são em sua maioria espaços sem função pré-determinada, projetados para permitir que o usuário explore de acordo com a sua necessidade e imaginação. Alguns têm funções de apoio ao parque, como restaurante, café e centro de informações. As estruturas são um cubo de 10 metros de aresta, subdivididos em 3 partes horizontais e verticais, que sofrem variações de adição e subtração, que as tornam completamente diferentes. São 26 folies em estruturas de aço ou concreto na cor vermelha, e é através desta cor que, mesmo distantes e cercados de vegetação, as folies criam uma identidade que parecem estar ligadas umas às outras mesmo sem conexão física. A camada das linhas são os caminhos do parque. Existem 2 eixos principais: os caminhos que marcam os eixos norte e sul, que liga o grande hall identificado pela cobertura ondulada, e o eixo leste-oeste, que acompanha o Canal de l'Ourcq. Tanto o Versalhes quanto o Parque de la Villette possuem um canal como eixo principal que norteia o projeto, e ambos possuem a solução em cruz para os eixos. Também existe um caminho sinuoso chamado Cinématique, que passeia pelo parque dirigindo o visitante por jardins diferentes. Possui 3 km de comprimento e passa a ideia de um rolo de filme se desenrolando pelo gramado. Assim como no Versalhes, neste caminho encontram-se diferentes jardins com temas diversos. Os caminhos de Versalhes, além do eixo do Gran Canal, são dispostos através da vegetação como um labirinto, diferente do Parque de la Villette, que possui passarelas definidas. As camadas das superfícies do Parque de la Villette são os jardins e as áreas de lazer. No eixo norte-sul há 2 áreas de gramado, uma circular e uma triangular, rodeadas por árvores, em que juntas somam 7 hectares. Esses espaços são destinados ao público para a prática de esporte, lazer, descanso, festas, mercados, dentre outras atividades. O parque possui mais de 1 km de comprimento e 700 metros de largura, área que se assemelha à dimensão do conjunto de subjardins do Versalhes. Enquanto no Parque de la Villette a ideia era criar um espaço urbano público com a intenção de unir pessoas através da cultura, a ideia da criação dos Jardins de Versalhes era mostrar o poder e hoje é contar uma história. O parque urbano contemporâneo tem se transformado em um espaço vital para o multiculturalismo, as relações do interbairro e o contato entre pessoas em uma sociedade cada vez mais digital. O incentivo à interação humana é um dos principais elementos que definem um bom parque no século XXI.